Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo aqui do Retro Joabas. Mais um review aqui quentinho e emocionante do Kamen Rider Kuga, hein? Então a gente vai acompanhar hoje, seguindo aí a nossa playlist de reviews do Kamen Rider Kuga, episódio do 7 ao episódio 10. Depois da vinhetinha aqui do Retro Joabas. Solta a vinheta aí. É isso aí pessoal, hoje review então do Kamen Rider Kuga, seguindo aí o review de toda a série, hoje fazendo o review dos episódios número 7 até o número 10, mas antes eu quero deixar uns recadinhos super especiais para vocês, fazendo o jabá aqui do nosso canal para contar algumas novidades para os próximos dias. Começando com a nossa programação de Halloween aqui no nosso mês de outubro. Então a gente vai ter alguns vídeos de review de quadrinhos, review de filmes de terror, principalmente filme asiático, filme japonês aí de terror. Tem lives especiais de terror também nesse mês de outubro. Então você que acompanha o Tokusatsu aqui no canal e cultura pop nerd aqui no canal, saiba que para quem curte terror, teremos aí vídeos especiais nesse mês de outubro, mês de Halloween. Um dos nossos grandes convidados aí da nossa programação de Halloween será o Laudo Ferreira, grande ilustrador e quadrinista que tem uma história muito importante, principalmente com os quadrinhos de horror aqui no Brasil, e ele participará conosco aqui de uma live super especial no dia 30 de outubro às 18 horas para falar da história da febre das HQs de terror do Brasil e para falar da sua obra, principalmente a obra dele com quadrinhos do Zé do Caixão e a sua colaboração em Mestres do Terror, uma das revistas mais clássicas de terror aqui do Brasil. Então acompanhem a nossa live aí no final do mês com o super quadrinista e ilustrador Laudo Ferreira. Mas a gente vai ter mais vídeos especiais aí durante esse mês. Sexta agora nós vamos ter uma super live para falar sobre os games de terror, pessoal, a história dos games de terror. E vamos trazer dois convidados muito especiais para poder participar desse bate-papo, dessa mesa redonda falando de jogos de videogame de terror, pessoal, celebrando aí o mês de Halloween dentro do nosso canal. O nosso primeiro convidado vai ser o Fábio Marques, youtuber e idealizador do canal Games e Nerdices, que já participou conosco aqui no Retro Joabas, nosso super amigo que vai participar falando aí de games de terror. A gente tem um outro convidado também muito especial vindo do Heavy Metal. É isso aí, pessoal. Evandro Bezerra, guitarrista da super banda de metal brasileira Apócrisis. Ele vai participar da nossa live. Ele é um super fã de games, super fã de terror, amigo meu pessoal. Então ele vai participar da nossa live como convidado especial para falar dos games de terror, a história dos games de terror aí na história dos consoles. Um especial super legal aqui de Halloween dentro do nosso canal. Quando que vai ser a live? Eu vou contar para vocês agora. A nossa live com o guitarrista da banda Apócrisis, Evandro Bezerra, e o youtuber Fábio Marques do Games e Nerdice será sexta-feira agora às 18 horas, pessoal, aqui no nosso canal Retro Joabas, ao vivo, pessoal, falando da história dos games de terror. Então, participe, acompanhe, será imperdível. Vamos para o nosso review agora de Kamen Rider Kuga. É isso aí, pessoal, então vamos fazer o review desse camaradinho aqui da nossa série, do nosso Kamen Rider Kuga, episódio 7, episódio Convicção. Ele começa ali com o inspetor, o Ishicho, né? Revendo ali os ataques à tumba, né, que soltou
todos aqueles monstros do grunge, né? E eles acabam descobrindo que há centenas de tumbas, né, nas ruínas ali daquela catrera, né, no caso daquele buraco, né? E o nosso inspetor acaba recebendo ali uma visita da esposa e a filha do professor Natsumi, né? E a Mika, que é a filha do professor Natsumi, ela tá com um artefato, né, antigo, guardada ali com ela, e eles vão procurar estudar esse artefato para poder tentar identificar o que ele significa, pessoal. E aí, o que acontece? Eles vão estudando ali, seguindo as investigações, eles acabam descobrindo que os seres são seres que parece que o nome deles são Linduo, e eles foram atacados, foram mortos pelo grunge. A história ainda, ela é muito confusa nessa parte. E eu acho também que um ponto negativo na série, ela não desabou na série, tá? Não por isso, mas a gente não saber o que os vilões estão conversando por causa da língua própria deles, principalmente daquela gangue que sempre vai mudando de base para base, é muito ruim, porque a gente não tem uma visão dos acontecimentos por parte da área vilanesca da série. É um pouco complicado isso. O artefato ele vai para estudo lá para a universidade, principalmente vai parar na mão da Sakurako, né, com certeza. E o monstro do dia que está fazendo os ataques na cidade é os ataques do monstro da abelha real. Esse monstro ele vai fazer parte do episódio número 7 e do episódio número 8. Então ele tem um arpão, que na verdade ele tem um arpão super mortal aqui no punho dele, que ele vai sobrevoando a cidade, e conforme ele vai atacando os humanos, o ataque dele é totalmente mortal. Uma vez que ele atacou uma pessoa, a pessoa ela acaba tendo morte instantânea. Ele vai espalhando o terror ali pela cidade. O Kuga acaba lutando com ele na sua forma vermelha. Ele, durante a luta, ele se transforma nessa forma azul aqui do meu bonequinho do Kuga. E no final do episódio, ele descobre que ele consegue ter uma terceira forma, que é a forma verde. E aí, essa aventura ela acaba ultrapassando o episódio número 7, indo para o episódio número 8, que é o episódio Atirador, né? O Kuga, o Godai, ele tá sofrendo ali pela sua transformação para a sua forma verde, porque ela tem uma alta sensibilidade, principalmente nos sentidos de audição e nos sentidos de visão. Então ele acaba vendo muito além do alcance dele, ouvindo muito além do alcance. É como se a gente fosse ver o Superman ou o Demolidor sofrendo com a descoberta dos poderes deles e dessa alta sensibilidade. É igualzinho, pessoal. Na batalha com o monstro, a abelha real, ele acaba utilizando todo o poder dele, ele volta para aquela forma original branca e se destransforma. E o monstro, ele por algum motivo, ele acaba fugindo, né? Então o Godai, ele tem aí, já no início desse 8º episódio, do final do 7º pro 8º, a mudança para essa forma verde, né? Que acaba potencializando ali a sua visão e a sua audição, né? A esposa do Matsumi, a Natsuri e a Mika acabam sumindo, elas somem, principalmente a Mika, ela acaba sumindo porque ela tem todo um trauma ali, um sentimento muito pesado, muito de dor com a perca do pai dela, né? O Godai acaba passando por novos experimentos com aquele médico doutor, amigo do inspetor, do Ichishou, né? Ele acaba indo lá participando de uns experimentos e eles acabam, primeiro de tudo, ele acaba vendo que ele vai ter que ter um delay ali de 2 horas para se transformar. De novo, por causa da primeira transformação verde. E eles acabam meio que identificando que quando ele está nessa forma verde, é como se ele estivesse numa forma de Henshin, que ele fosse usar os poderes dele na sua totalidade, mas ele perde muito rápido as energias dele. A equipe científica da patrulha policial acaba desenvolvendo um rastreador para rastrear os monstros. Principalmente, se eu não me engano, acho que o monstro número 6, né?
E o Godai acaba indo em busca de tentar encontrar a Mika, que tá perdida, ela sumiu, aí por aí ela fugiu no episódio. O Ishigou, ele acaba impedindo a morte das duas, mas ele perde de novo ali a Mika, perde ela de vista. Na verdade, desculpa pessoal, só recapitulando, quem ele salva no episódio não são as duas não, ele salva dois desconhecidos, uma moça e uma criança que estão dentro de um carro e que a abelha real tava ali prontos para atacá-los, para poder matá-los, e aí ele acaba salvando essas duas pessoas, né? Aí que a gente depois vê que a Mika tá andando aí fora de rumo, sem rumo. Ela pensa até em suicídio, ela pensa de se jogar na frente de um trem, mas ela acaba não se jogando. Ela vai perdida para uma praia e lá que o Godai acaba encontrando ela. Então ele parte ali com a moto dele em busca da Mika, acaba encontrando ela, acaba acalmando ela, e assim que ele começa a convencer ela a voltar, aí o monstro, o abelha real, aparece de novo. E aí o Kuga, além dele se transformar na forma verde dele, ele acaba tendo acesso a uma nova arma, porque o inspetor, quando ele joga a arma de fogo dele, com o Kuga transformado na sua forma verde, ele acaba transformando a arma do inspetor num arpão, num dispara-arpão. Muito, muito, muito louco, meu. Ele destrói o monstro com essa arma, com o dispara-arpão. É bem legal aí o final do episódio. A Mika volta para casa, acaba pedindo desculpas por todo o problema que ela ocasionou. E aí essa história aqui, ela foi contada no episódio 7 e no episódio 8, ela acaba terminando de forma feliz. Só que tem um outro perigo que acaba surgindo no episódio seguinte. Aí, pessoal, depois que a gente viu o Godai na sua forma verde, utilizando uma arma nova, um disparatão muito louco, a gente vai para o episódio 9, que é o episódio Irmãos, que é focado na irmã do Godai e no aniversário do Godai, né? Focado na Minori. Então, a gente começa o episódio tendo um vislumbre de novo daquela gangue, de novo, sem entender nada, porque eles falam numa língua deles, e o dono do galpão acaba sendo atacado pela gangue e acaba sendo assassinado. Uma pessoa que entra lá no galpão para ver o que estava acontecendo. O Godai, ele acaba não se lembrando que é a data do seu aniversário. E ele acaba recebendo lá no restaurante onde ele trabalha, na loja onde ele trabalha, acaba recebendo a visita da Minori, mas ele sai rapidamente porque ele acaba recebendo um chamado lá do inspetor. Na polícia está acontecendo uma reunião, cada vez mais eles descobrem, eles vão entendendo como é que é a dinâmica dos monstros, desses seres não identificados. Eles acabam estudando e entendendo que eles possuem 8 pontos de encontro diferentes, que eles vão revezando entre esses pontos de encontro conforme eles vão sendo cercados, e eles já identificaram em torno de 20 formas de vida não identificadas, e o plano agora é utilizar a ajuda de cães para tentar rastrear esses seres não identificados. E eles desenvolvem uma arma de fumaça a partir do episódio que a gente viu lá atrás, do ataque do monstro número 6. Volta lá para a loja com a irmã do Godai, tendo toda a paciência do mundo, ajudando lá o patrão do Godai a servir os clientes. Ele acaba mostrando para ela, revelando que ele tem uma coleção de recortes de jornais de todas as aparições públicas do Kuga. Pô, é bem interessante, bem legal. E aí aparece o monstro do dia, que ele é como se fosse um monstro aquático, só que ele tem um poder que ele desenvolve uma substância, uma cinza verde, que ela é altamente explosiva, inflamável e super perigosa. A Minori, ou a irmã do Godai, ela tá super preocupada, ela acaba até resolvendo voltar lá pra
pra creche lá, porque ela acabou não ficando junto com o irmão, e a gente vê os toques de drama, né, e como que funciona bem esse formato novela pra série do Kamen Rider Kuga. Então você vê sempre, quando, né, a Sakurako, antes, quando ela ainda não estava 100% confiante, o drama pessoal que ela passava de não aceitar o Godai como Kuga. Agora a Minori sofrendo um drama de não saber se o irmão dela vai voltar a ser o que ele era antes, ou o perigo que ele passa sempre quando ele se transforma em Kamen Rider Kuga. Mas o Godai sempre tem um jeitinho, até ingênuo, de sempre conseguir resolver as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar e dar tranquilidade para as pessoas que estão em volta dele, para poderem confiar nele, né? O monstro, ele acaba atacando o Kuga. Esse monstro aí, vamos dizer assim, vamos chamar ele de monstro aquático, acaba atacando o Kuga com essa gosma explosiva, e o Kuga termina esse episódio apanhando desse monstro, e a polícia fazendo um cerco para um dos galpões que ficam lá na cidade. Dá pra entender que eles estão lá em Nagano, e acaba o 9º episódio. No 10º, que é o Crueldade, episódio logo em seguida, começa lá com a luta do Kuga, mas ele acaba não conseguindo afetar o monstro com seus golpes, né? E a polícia vai utilizando os cães para tentar fazer o rastreamento ali dos seres não identificados. Eles encontram e acabam ali cercando um dos esconderijos deles. Eles acabam atacando com os cães. Um dos cães ali foge, que é o Mikado, que ele acaba sentindo ali o rastro de um dos, vamos dizer assim, dos monstros não identificados, e ele corre, e o policial corre atrás dele para tentar alcançar o cão, mas o cão, ele é assassinado por um dos caras da gangue do Grunge, pessoal. É feio. A cena não mostra em si a cena, mas vamos dizer assim, a expectativa da cena, ela é pesada. Ela é pesada, o policial chora, o Godai chega logo em seguida, e ele acaba partindo aí para poder tentar capturar esse monstro o mais rápido possível. Só que antes ele passa por um treinamento, porque ele acaba descobrindo que muito provavelmente ele deve ter uma outra forma de transformação. Conforme vai prosseguindo as traduções e a investigação da Sakurako, ela descobre que ele deve ter alguma forma que ele utilize uma espada perfurante. E ele consegue desenvolver a transformação Henshin para essa forma, conforme ele vai lembrando da preocupação, de todo o carinho que a Minori tem por ele, e que ela estava esperando ele retornar bem nessa missão de hoje para eles poderem comemorar o aniversário. Então essa força que a irmã, que o sentimento em volta da irmã dele passa para ele, e consequentemente ele passa para ela, que fez com que ele conseguisse fazer o Henshin nessa outra forma, pessoal. Ele acaba descobrindo o ponto fraco do monstro, que é quando ele libera um vapor na barriga dele. Porque quando ele libera aquelas cinzas explosivas, ele fica, parece que é mais de 200 graus Celsius dentro do corpo dele. Ele precisa eliminar esse vapor para ele não queimar por dentro. Então aí o Godai descobre o ponto fraco e persegue o monstro e faz um Henshin, pessoal. Sensacional, velho. Numa forma muito louca dele, prateado com roxo, mano. Essa forma dele ficou top dos top. E termina o episódio, meu, ele fazendo o Henshin em câmera lenta, cena cinematográfica, um negócio muito louco. Ele pega a espada dele, ele fica de cara pro monstro e não tem perdão, filho. Ele vai lá e perfura o bicho na barriga. Não tem nem conversa, velho. Não tem nem conversa. E ele acaba matando o monstro ali e salvando o dia novamente. E nem mostra ali a comemoração do aniversário dele. Não sei se vai ficar pro episódio número 11. Muito legal, então a gente vai vendo nesses primeiros episódios o desenvolver dos poderes e das habilidades ainda do Kamen Rider Kuga. O Godai, ele ainda está aprendendo a desenvolver as suas habilidades e aprendendo um pouco ainda dos mistérios que envolve todas essas criaturas, né, que saíram e que estão aparecendo desde ali do surgimento daquela cripta, daquelas tumbas, né? E
a gente provavelmente vai ver outras formas do Kamen Rider Kuga. Eu sei que ele tem uma forma definitiva, que é toda preta, é muito bonita, né? Então a gente vai vendo aí o desenrolar da série. A única coisa negativa que eu acho, não desabou na série ainda, mas uma coisa negativa é não saber o que a parte vilanesca trama, conversa entre eles durante os episódios, por causa desse dialeto próprio deles. Mas enfim, vamos aí acompanhar o desenrolar das histórias e a evolução do Godai como Kamen Rider Kuga, aprendendo novas habilidades. Gostou do review? Compartilha ele para os seus amigos, deixa o curtir aqui pra gente. Chegou pela primeira vez aqui no canal? Não esquece de assinar o canal, ring the bell lá, bate no sininho lá para receber as notificações e siga a gente nas redes sociais, porque toda vez que tem uma novidade aqui no canal ou novidade de vídeo que tá saindo, você fica sabendo antes se o YouTube não notificar. Então, Retrojoabas no Facebook, @Retrojoabas no Instagram. Abraço aí, pessoal, até a próxima. Falou!